Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Cores da Guerra. Bem-vindo à Antiguidade Clássica, um período onde várias civilizações disputam a soberania do Mediterrâneo. Cada estratego deve erguer poderosas fundações econômicas, políticas, culturais e militares para consolidar o poder de seu povo e tornar-se imperator do mundo antigo. Lute em intensas batalhas, conquiste a nobreza através da política e da economia, mas tome cuidado com assaltos e invasões inimigas e assalte as cidades adversárias sempre que puder, neste jogo baseado em conceitos de jogos de guerra, de uma forma muito leve, mas historicamente precisa. Se interessou? No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor confira o link na descrição e divirta-se. Para este vídeo, iremos utilizar um protótipo que foi nos cedido gentilmente pelo designer. Portanto, a arte final não necessariamente irá ser a mesma arte representada neste vídeo. Separe as cartas do jogo de acordo com o seu tipo: combatente, acampamento e evento. As embaralhe separadamente e crie 4 baralhos de compra com cada um para formar um mercado. Revele a carta do topo de cada baralho. Entregue a cada jogador um baralho composto de 3 trabalhadores de cada civilização, celta, macedônia, romana e cartaginesa, que formarão o baralho chamado de Império de cada jogador. Note que as civilizações das cartas estão indicadas pela cor geral da carta e pelo ícone que se encontra no canto superior esquerdo. Cada um embaralha o seu império e compra 6 cartas para formarem a sua mão inicial. Escolha aleatoriamente um jogador para ser o primeiro. Deixe num espaço próximo aos jogadores as fichas de recursos. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Cores da Guerra. Vamos às regras. Uma partida de Cores da Guerra é dividida em um número indefinido de rodadas, chamadas campanhas. Cada campanha é subdividida em 3 fases: preparação, combate e renovação. Os jogadores executam cada fase juntos antes de prosseguirem para a próxima. Caso um dos jogadores atinja 5 pontos, ele obtém a vitória e o jogo termina. Caso contrário, o jogo prossegue para a próxima campanha. Vejamos cada fase em detalhes. Preparação. Na fase de preparação, os jogadores alternam entre si tomando turnos. Em seu turno, cada jogador pode executar uma das seguintes ações: comprar do mercado, baixar acampamentos, usar eventos, descartar cartas, assaltar acampamentos do adversário ou passar. Os jogadores podem executar quantas ações desejarem e puderem. No entanto, o turno de um jogador termina imediatamente caso ele compre uma carta do mercado. Caso ambos os jogadores passem em sequência, a fase de preparação termina e o jogo segue para a fase de combate. Vejamos cada uma das ações em detalhes. Comprar do mercado. Em sua vez, o jogador pode descartar cartas de trabalhadores de sua mão para gerar recursos da mesma civilização que o trabalhador. Ele pode utilizar estes recursos para adquirir novas cartas do mercado.
Fichas de recurso geradas em campanhas anteriores também podem ser utilizadas. Os custos das cartas do mercado estão indicadas pelos numerais romanos à esquerda no centro da carta. Além de possuir a quantidade necessária de recursos, o jogador deve utilizar ao menos um recurso da mesma civilização que a carta comprada. Cartas sem civilização definidas, os mercenários de cor preta, podem ser adquiridos sem a necessidade de um recurso específico. Fichas de recursos não utilizadas são acumuladas para as próximas campanhas. Ao comprar uma carta, adicione-a à sua mão. Além disso, cada jogador pode optar por destruir uma carta do mercado no primeiro turno de uma nova campanha antes de realizar uma compra. Revele a próxima carta do topo do baralho. Toda vez que for mencionado destruir uma carta, isto significa que essa carta deixa o jogo, ao invés de ir para o descarte de um dos jogadores. Baixar acampamentos. O jogador pode adicionar um acampamento de sua mão à área de jogo. Ao fazê-lo, ele passa a contar com os benefícios concedidos pela carta. Além disso, o jogador pode adicionar trabalhadores de sua mão a seus acampamentos. O jogador pode adicionar quantos trabalhadores desejar, conquanto que todos os trabalhadores sejam da mesma cor que o acampamento. Para isso, basta alocá-los embaixo da carta de acampamento desejado. A partir da próxima fase de renovação, os acampamentos com trabalhadores ou que tenham o ícone de recurso geram recursos daquela cor igual à quantidade de trabalhadores alocados. Todos os recursos e panóplias gerados são alocados sobre as cartas de acampamento e trabalhadores baixados. Panóplias são estes marcadores de espada que se encontram disponíveis para indicar que o jogador recebe mais um ponto de força. Eventos. O jogador pode descartar uma carta de evento de sua mão para imediatamente resolver o seu efeito. Note que algumas cartas de eventos podem ser utilizadas fora da vez do jogador, durante a resolução de uma outra ação do próprio jogador ou de seu adversário, ou em uma outra fase. Descartar cartas. O jogador pode descartar 2 cartas de sua mão e comprar uma carta de seu império. Assaltar acampamentos. O jogador pode realizar um ataque direto à área de jogo de seu adversário. O jogador seleciona um acampamento como seu alvo. Note que apenas um acampamento pode ser assaltado por vez e um acampamento assaltado em uma campanha não pode ser assaltado novamente na mesma campanha. O jogador deve então posicionar uma ou mais de suas cartas viradas para baixo em frente ao acampamento escolhido. O jogador pode posicionar cartas de combate ou não. Caso não seja um combatente, isso é considerado um blefe. O adversário pode optar por defender-se baixando uma ou mais cartas de sua mão viradas para baixo. Depois, as cartas são reveladas. Cartas não combatentes não têm efeito algum e são descartadas. Vence o combate aquele que tiver baixado a maior soma de força. As unidades militares têm a sua força indicada na parte de baixo da carta. Em caso de empate, ou o defensor vencer, nada acontece. Por exemplo, um jogador utiliza o seu Princeps para atacar o acampamento do jogador adversário. Esta unidade possui 3 pontos de força, comparado com a unidade defensora que possui 1 ponto de força em seu fundeiro balear. Portanto, o jogador atacante foi bem sucedido. Caso o atacante vença por uma diferença de 1 ponto de força, ele pode optar entre descartar o acampamento e os trabalhadores a ele associados, ou saquear as fichas de recurso, panóplias e trabalhadores que se encontrem embaixo deste acampamento. Estas unidades e fichas saqueadas devem ser imediatamente colocadas embaixo de um acampamento que o jogador atacante possua.
Como o jogador atacante, neste exemplo, não possui nenhum acampamento, ele deveria optar então por descartar as fichas e unidades. Como neste exemplo, em que o jogador atacante deverá descartar os 2 trabalhadores de seu adversário no monte de descarte do adversário, além do próprio acampamento e a ficha de recurso que ali se encontrava. Caso o atacante vença por uma diferença de 2 pontos de força, destrua o acampamento assaltado. O assaltante pode, além disso, pegar todos os recursos dele caso o adversário não tenha usado uma carta para defendê-lo. Como neste exemplo, onde o jogador atacante possuía 2 pontos de força a mais que o defensor. Portanto, o acampamento do adversário não irá para o seu descarte, mas será destruído. Depois disso, descarte todas as unidades utilizadas para fazer ou defender do assalto. Combate. Depois que os 2 jogadores tiverem passado em sequência, o jogo entra na fase de combate. Nesta fase, cada jogador deve escolher em segredo uma quantidade de cartas de combatentes de sua mão para utilizar em combate contra o seu adversário. As cartas devem ser colocadas viradas para baixo diante dos jogadores. Simultaneamente, os jogadores revelam e dispõem seus combatentes em grupos chamados formações de batalha, da maneira que preferirem. Uma vez que os grupos tenham sido formados, eles não podem mais ser modificados. Após revelarem as unidades, os jogadores devem observar se possuem escaramuçadores, os combatentes indicados como atiradores, ou cavaleiros, assim indicados nas cartas, e podem optar por utilizarem suas habilidades especiais. Escaramuçadores. Antes do combate ocorrer, os atiradores podem, para cada ponto que o jogador possuir, separar uma unidade de uma formação adversária. Os combatentes permanecem em jogo, mas deixam de fazer parte da formação atacada. Em contrapartida, os atiradores de um jogador podem ser utilizados para anular o ataque de outro escaramuçador. Por exemplo, este jogador possui uma formação de lanceiros e uma unidade de infantaria, enquanto que este jogador possui uma formação de cavalaria, uma formação de escaramuçadores e uma formação de infantaria. Esta formação de escaramuçadores poderia optar por atacar a formação de lanceiros, utilizando então o seu poder de ataque para separar a formação, quebrando-a em várias formações diferentes. Desta maneira, o jogador elimina a bonificação de coesão de seu adversário. Explicaremos mais sobre isso mais adiante. Em seguida, o jogador pode utilizar a habilidade de cavalaria. O jogador pode utilizar as suas formações de cavalaria para realizar uma carga contra adversários. O jogador declara uma carga contra um combatente-alvo. Caso a cavalaria possua força maior que a do combatente, ele deve ser descartado. Lembre-se, a força das unidades está indicada por este símbolo na parte de baixo de cada unidade. O jogador declara uma carga contra o combatente-alvo. Caso a cavalaria possua força maior do que a do combatente, ele deve ser descartado. Alguns combatentes possuem bônus contra esta carga. Combatentes em formações recebem mais 1 de força. Lanceiros possuem força mais 1 contra cargas. Este bônus é cumulativo com o bônus de pertencer a uma formação. Caso a defesa possua mais força que o atacante, a cavalaria em carga é descartada ao invés da defesa. Neste exemplo, esta cavalaria possui 2 pontos de força. Caso ele opte por atacar qualquer um dos lanceiros, ele se encontrará em desvantagem, uma vez que todos os lanceiros possuem a mesma ou mais força que ele, e ainda recebem a bonificação. E a infantaria do outro adversário possui a mesma força que a cavalaria. Após a resolução destas habilidades, e começando pelo primeiro jogador,
Cada um pode realizar um ataque com seus combatentes. Cada combatente pode ser acionado uma única vez. Caso utilize um mercenário, um jogador deve pagar um recurso por cada mercenário. Mercenários podem ser pagos com recursos de qualquer civilização ou recursos neutros. Caso o jogador utilize 2 ou mais combatentes de um mesmo tipo, no que chamamos de formação, ele recebe um bônus de acordo com o tipo de combinação utilizada. Formações de espada, lança ou civilização, ou seja, todas as unidades que compõem uma formação pertencem ao mesmo tipo de armas ou à mesma civilização, recebem mais um ponto de força. Por exemplo, este jogador possui uma formação de 2 infantarias. Embora as infantarias sejam de civilizações diferentes, elas usam o mesmo tipo de arma. Portanto, cada uma das unidades contribui com um ponto de força. E elas ainda recebem, por fazerem parte de uma mesma formação, mais um, totalizando então 4 pontos de força. É possível combinar civilizações e armas em uma mesma formação para que os combatentes recebam bônus diferentes. Por exemplo, se o jogador tivesse feito esta formação contando com 2 unidades romanas, cada unidade romana receberia um ponto de força. E essas 2 unidades, pertencendo às mesmas armas, receberiam um ponto de força também. No entanto, estes bônus não são cumulativos. Portanto, cada unidade desta formação recebe apenas um ponto de força adicional. Além dos combatentes, os jogadores podem utilizar os seus trabalhadores no combate com uma panóplia adicionada a eles. Os trabalhadores possuem força 1 e não são combatentes de fato, portanto, não podem ser alvos de cartas que beneficiem ou prejudiquem combatentes. Além disso, eles não podem entrar em uma formação de batalha. O jogador que obtiver a maior pontuação de força é declarado o vencedor. Ele recebe um ponto de vitória, uma vitória normal. Porém, caso vença o combate por uma diferença de 4 ou mais pontos, ele recebe 2 pontos de vitória, uma vitória decisiva. Caso as forças sejam iguais, um empate ocorre. O jogador que possuir a maior quantidade de acampamentos recebe um ponto de vitória. Caso o empate persista, nenhum jogador recebe o ponto. Em seguida, os jogadores devem descartar todos os combatentes e eventos utilizados no combate e seguir para a fase de renovação. Renovação. Os jogadores devem realizar os seguintes passos nesta fase: completar a mão, comprando cartas dos respectivos impérios, até que tenham 6, e os jogadores, a não ser que uma carta fale o contrário, não podem passar dessa quantidade inicial. Apenas reembaralhe o descarte caso não haja mais cartas no império de um jogador. Desvirar todas as cartas exauridas. Ativar os efeitos das cartas que são ativadas nessa fase. Além disso, para cada trinca de acampamentos de mesma cor, ou para cada 4 acampamentos de cores diferentes que o jogador colocar em sua área de jogo, ele recebe um ponto de vitória. Como benefício adicional, quando um jogador possuir 3 ou mais acampamentos da mesma civilização em sua área de jogo, estes acampamentos geram fichas de recursos neutros ao invés de fichas de recurso da cor do mesmo acampamento. E, ao possuir 4 acampamentos das 4 civilizações do jogo, o jogador compra uma carta a mais a cada fase de renovação. Por fim, o jogador que foi derrotado na última campanha decide qual jogador será o primeiro e uma nova campanha tem início. Quando um jogador obtiver 5 pontos, o jogo termina imediatamente. Neste vídeo, ensinamos a jogar Cores da Guerra, por Jorge Nascimento. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!